Ano. Eu sou a professora Luana e para a gente começar o conteúdo de fato do primeiro ano, vamos primeiro estudar o que é história, né? Introdução à história, que é história, quem faz história, afinal de contas, como é que se sabe de tudo isso? Então, a história é uma ciência que foi inventada, digamos assim, lá com os gregos, onde Heródoto, que é conhecido como pai da história, se propôs a ir buscar, investigar o que aconteceu e contar o que é a verdade. Claro que contar o que é a verdade dentro da história é meio difícil, né? A gente consegue ver só um ponto de vista. Geralmente o ponto de vista dos vencedores, né? Dos poderosos. E geralmente por isso que a gente estuda muito a história europeia, né? Que é o continente que foi a elite do mundo por muito tempo. Mas a história ela é muito importante para a gente saber compreender a nossa realidade, saber votar melhor, saber por que tem as diferenças sociais, as diferenças entre os grupos étnicos, questionar isso, criticar isso, criticar não ficar falando tipo, o presidente é ruim, o presidente é isso, ou a política é uma merda, essas coisas. Não, se questionar, criticar perguntar, será que isso é verdade? Será que é bem assim mesmo? Será que as redes sociais estão certas? E além do discurso de senso comum, né? Que fica nas redes sociais. E além disso, se tornar um povo mais inteligente e assim conseguir elevar o nosso nível cultural e também o nosso padrão de vida. A história foi muito usada para formar a identidade dos povos, para minimizar alguns povos, por exemplo, Hitler, né, que acabou criando o genocídio dos judeus. Ela foi utilizada para também, tipo na ditadura, para valorizar aquilo tudo. Então ela pode ser usada para dois lados, né, para ambos lados, multilados, enfim. A história ela é muito usada e é impossível ela não estar presente conosco, porque uma pessoa sem história ela enlouquece. De onde vim, para onde vou, ela fica louca. Um povo assim também não existe. Então, a história ela está sempre presente com a gente. É o que nos faz humano. E ignorar ela nos faz ser controlados pelos mais poderosos. Por isso que é importante estudar a história. Aqui eu coloquei mais imagens ali, né? Que história é tudo que o homem fez, pensou, agiu, sentiu. Tudo pode ser historicizado, selecionado. Algumas coisas vão para os livros de história, algumas vão para os livros mais para os historiadores, professor de história. Também coloquei aqui do lado dois historiadores brasileiros, como a Maria Del Priori, né, que é uma mulher que estuda bastante a história do Brasil colônia, do Brasil mesmo, e o Pedro Paulo Funari, que eles também estuda história antiga, mas também é um arqueólogo e também são dois escritores. Existem muitos outros historiadores brasileiros, esse aí só são de exemplo. Desde a pré-história, o ser humano ele precisava contar o tempo. Inicialmente, ele começava a contar o tempo com a natureza, que até hoje a gente conta, né? Com os dias, os meses são meio que classificados pelas fases lunares, o ano pelo sol, pelas estações. E isso foi muito necessário, não só para contar quantos anos eu tenho, mas sim nas épocas de colheita, né? Então, cada povo foi criando o seu calendário, né? Nós temos vários tipos de calendários. Tem o calendário maia, né? Tem o calendário chinês, que já está em 4.719. Tem o nosso, que é chamado de gregoriano. Gregoriano porque foi a Igreja Católica, o Papa Gregório, que ele evoluiu um calendário dos romanos, o Juliano, que foi estipulado por Júlio César. Então, esses calendários com tempo, quase todos têm em torno de 365 dias, que é o tempo da translação solar,
né? Geralmente eles são solares, e os meses são divididos mais ou menos em torno de 28 dias a 30. Assim, foi feito um cálculo, cada cultura fez um cálculo para dar, porque não dá para juntar as voltas do Sol com a da Lua, não coincide direitinho. E assim foram divididos, né? Então, geralmente tem 365 dias, o mês em torno de 28 a 30. E os meses, os nossos meses, né? Tipo março, abril, julho. Julho vem de Júlio César. Agosto de Otávio Augusto. E esses nomes até dos meses veio dos romanos, por isso que o nosso calendário gregoriano, ele é uma evolução do calendário romano. Bom, existem várias formas de contar o tempo. Todas as populações têm. A forma internacional mais aceita é a gregoriana, a que nós usamos. Sobre fontes históricas. O historiador, ele trabalha com tempo, por isso que eu estava falando de calendário, e ele também, da onde que ele vai tirar a história? Como se ele não estava lá, né? Ele não tem uma máquina do tempo. Ele se utiliza de objetos, que foram manipulados pelo homem, que são as fontes históricas. Também existem fontes históricas imateriais, mas essas não podem ser utilizadas assim para algo de espaço-tempo muito longo, que nem a pré-história. Mas começando pelos materiais, Tem os objetos como os brinquedos, móveis, vestimentos. A oral, que não é algo material, né? Mas é uma entrevista. Eu não posso entrevistar um cara lá da pré-história, mas eu posso entrevistar um sobrevivente da Segunda Guerra Mundial, né? Que se o cara ainda tá vivo, eu posso entrevistar. Eu posso entrevistar alguém que conte a história que trabalhou na Ebele, aquele prédio que tem lá no centro de Caxias. Existem fontes escritas, né? Que são documentos, jornais, cadernos, tudo que é escrito, né? Que é amplamente aceito entre os historiadores. Por muito tempo foi a única fonte histórica aceita, mas hoje em dia se utiliza uma amplitude muito maior de fontes históricas. As visuais, que são fotografias, pinturas, desenhos, filmes também, história em quadrinhos, e tem as imateriais, né, como que eu disse, que são técnicas, né, tipo a técnica de fazer o enholine. Como é que eu posso escrever, mas vai virar uma fonte histórica, mas o saber fazer, é uma fonte histórica imaterial. Ela pode virar uma fonte oral quando eu entrevisto. Então, todos esses objetos ali, eles são utilizados pelos historiadores para contar a história. No ano de 2019, eu e os alunos, alguns que estão aqui no primeiro ano, eu vou matar eles quando eles se verem aqui nesse vídeo, a gente fez a história do imigrante. O colégio estava fazendo 51 anos. Os 50 anos não foi comemorado, mas o ano de 51 anos foi comemorado. Então, eu fiz um projeto com os alunos e a gente foi atrás, né? Então, os alunos, eles mexeram com álbuns de fotografia que estão no colégio ainda hoje. Foi investigado quais eram os tipos de uniforme, a evolução da escola, porque eu sei que muitos aqui que estão vendo o vídeo não viram a escola por conta da pandemia. Mas a escola, primeiro foi construída um prédio, depois outro, tem vários puxadinhos, assim, eles foram investigando como foi a evolução da história, da história da escola, como que foram construídos cada prédio da escola, os uniformes, como eu já disse, troféus, concursos, as mudanças dos símbolos, e eles foram usando fotografias, entrevistas, entre outros recursos, objetos materiais, como o próprio prédio da escola e também medalhas, quadros que existem na escola. Foi muito legal esse trabalho. Existem, então, os calendários, existem as fontes históricas. Preciso também organizar formas de contar o tempo, né?
dentro da história, o tempo é um protagonista. Então, como é que começaram a ser contados os anos, né? Eu já expliquei, que é através da translação, mas eles também têm uma contagem e divisão em séculos, em períodos de 100 anos, né? Como os romanos não conheciam o número zero, né? Não existe número zero em número romanos, né? Sabe os números romanos que é uns tracinhos, que nem que tá aqui em cima? Não tem número zero, tá? Eles não tinham esse número. Eles não tinham. Então, não existe o ano zero, foi logo pro ano 1. E do ano 1 a 100, né, é o século 1. Do 101 a 200, século 2. Sempre o século começa com o 1, tá? Não com o 0. Tipo, 2000 não inicia um século novo, ele só finaliza. Então, por isso que a gente tem uma regrinha. Por exemplo, o ano de 2021, os primeiros dois números é 20. 20 mais 1 é 21. Então, estamos no século 21, né? Assim, a gente sabe quando não termina com 00. E quando termina com 00, é só ver qual é o número. Tipo, do ano 2000, que século estávamos, os dois primeiros números, 20. E assim que a gente vai contando os séculos. Os anos também são contados em antes de Cristo e depois de Cristo. Depois de Cristo, né, a partir do ano 1, de forma crescente e infinita, e o ano antes de Cristo são os anteriores. Tipo, o ano anterior a 1 depois de Cristo é o ano 1 antes de Cristo. Antes disso, 2 antes de Cristo, e de forma que decrescente. Até o surgimento do homem, que ainda não consegue ser datado, que é muitos milhões de anos atrás, tá? E assim, contamos o tempo. Além do tempo cronológico, existe o tempo histórico. Ele é mais subjetivo, né? Ele é uma divisão para facilitar o estudo, tá? Porque quando um historiador, uma pessoa que entende mais ou menos de história, um aluno do ensino médio, quando eu falo a idade antiga, vocês entendem de que época que é? Que é a época da Grécia, Roma, Egito, pré-história, o tempo dos homens primitivos. A Idade Média, a época dos castelos. A Idade Contemporânea é a nossa, porque a Idade Moderna já terminou. Isso porque quando os historiadores eles fizeram, eles estavam na Idade Moderna, daí eles acharam que a Idade Moderna ia ser infinita, se ratearam, né? Daí tiveram que fazer uma nova que existe contemporânea. Talvez daqui a alguns séculos mude essa periodização. Mas essa periodização para a história, antiguidade, Idade Média, Idade Moderna e Contemporânea, ela é da história mundial. Dentro da história do Brasil, nós também dividimos entre período pré-colonial, que é antes dos portugueses chegarem, que é quando os índios estavam aqui, livres, sem ninguém incomodar eles. Depois o período colonial, quando os portugueses chegam aqui, e o Brasil era uma colônia de Portugal. Quando o Brasil deixa de ser colônia de Portugal, ele virou império, então o Brasil é imperial. E quando se proclama a república, temos o Brasil republicano, ou Brasil República, que é o que nós estamos vivendo até hoje. Existem outras divisões também, como, por exemplo, Era Vargas, porque o Getúlio Vargas, esse presidente gaúcho que governou o Brasil por 15 anos, 15 anos, nenhum presidente, nenhum partido ficou tanto tempo no poder quanto o Getúlio Vargas. Por isso, como ele ficou muito tempo, é chamado de Era Vargas. Assim como existem outras divisões temporais, como entre guerras, todo mundo entende. Entre a Primeira Guerra Mundial e entre a Segunda Guerra Mundial. Ou o período das grandes guerras. Tô falando da Primeira e da Segunda, todo esse tempo. Existe a era do rádio, a era da corrida espacial. Existem outras divisões que é para mais ou menos localizar, sem precisar ficar falando datas, né? Existem marcos, sim, existem, mas eles são subjetivos também e às vezes eles podem mudar um pouquinho. Essas são as divisões do tempo. Agora falando em patrimônio histórico. Patrimônio histórico
são objetos, tá? Que são muito importantes para contar a história de um povo. Sim, eu coloquei aqui em cima vários patrimônios arquitetônicos históricos, mas também existem objetos, tá? Começando pelos arquitetônicos. Aqui em cima nós temos a cidade de Ouro Preto, que fica em Minas Gerais, onde que era a capital, assim, da escavação, da mineração do ouro no Brasil, colônia lá pelo século XVIII. Aqui perto, aqui, né, tem o Odeon de Herodes, que fica na Ática, né, que é dos gregos, romanos, e é um teatro antigo. E também temos aqui o prédio do Eberle, né, e a Maesa. O prédio do Eberle é aquele prédio que tem a casinha em cima, onde que era uma indústria metalúrgica de Caxias do Sul. Né, ele também é tombado como patrimônio histórico de Caxias do Sul. E tem a Maesa, que é alvo de muitas discussões, né, que é perto lá, não é muito longe da escola, é na rua de Plácido. E ali eles querem construir um complexo, porque não pode ser destruído, também é um patrimônio histórico, mas o que fazer com aquela área gigante? Então é uma discussão que existe muito hoje em Caxias. Os objetos que são considerados patrimônio histórico, como um ferro de passar antigo, uma máquina de escrever, como garrafões, mesas, cadeiras, que contam a história de um povo, elas estão dentro dos museus, tá? Os documentos estão dentro de arquivos, os objetos dentro de museus, né? Daí, do mesmo projeto que fiz em 2019, né, eu levei as turmas para o museu, e lá, nesse museu, que fica do lado da Escola Presidente Vargas, que é o Museu Municipal de Caxias do Sul, tem muitos objetos que são considerados patrimônio histórico de Caxias do Sul. O maior museu, que é de ciências naturais, tá? Não só de história, que havia no Brasil. Infelizmente, ele incendiou em 2018 e eu choro até hoje. E eu, por acaso, eu fui um mês antes de ele incendiar. Ufa! Né? Que é o Museu de Ciências Naturais, né? Como eu disse, ficava no Rio de Janeiro. E ele era o 5º maior acervo do mundo, tá? Lá tinha objetos da história e da cultura de muitos povos, a maior coleção de múmias, né? Por isso que aqui tem um gato mumificado. Tinha outras múmias também lá, sarcófagos, múmias também andinas, como essa que tá com o manto, ela foi mumificada pelo gelo. Também histórias de reinos africanos, que África é um assunto que ainda não é muito estudado dentro das escolas, né? Mas o rei Dom João VI, ele ganhava muitos presentes de reinos africanos, né? Porque havia um negócio, sabe, do tráfico internacional de escravos, né? Porque esses reis africanos, eles também lucravam com isso. Também objetos da escravidão, né, como esse garrote que tem aqui. Infelizmente, devido à falta de investimento na cultura do Brasil, um dos maiores acervos do mundo e com história de vários lugares do mundo, de mais de um continente, foi queimado, né? Até hoje, né, tem um babaca que acha que o acervo tem que ser jogado fora e ali virar um palácio de memória ao imperador. Não é só o imperador que importa, né? Tem toda a história do mundo, todos os povos que colaboraram. Afinal de contas, não foi só o imperador que foi um sujeito histórico. Todos nós somos sujeitos históricos. Mas o que é um sujeito histórico? Sujeito histórico é qualquer pessoa que é o agente de uma história que é a ser estudada. Nós podemos ser agentes históricos. Depende da história ser estudada. Isso tem muito a ver também com o patrimônio imemorial, né, imaterial do Brasil, do mundo, enfim. Né? Aqui eu coloquei alguns exemplos, como o chimarrão, o manioline, a cultura indígena.
não é algo concreto, eu não consigo colocar no museu. Eu até posso colocar uma cuia de chimarrão no museu, mas ela vai durar? Não. Eu posso colocar uma sopa de anilina, ela vai durar? Não. Como é que eu vou colocar os índios? Posso colocar um vídeo, mas eu não posso colocar lá os índios dançando, explicando a sua cultura, né? Uma festa do meu boi bumbá também eu não posso colocar dentro do museu. Isso é o patrimônio imaterial, as culturas, as tradições que fazem parte da identidade de um povo. Porque um povo sem identidade, ele não sobrevive. Ele precisa dessa cultura para se identificar, para se localizar no tempo, para ter pertencimento e preservar a história, saber de onde que veio, de onde que vai, o que aconteceu. Então é isso. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida vocês me mandem. E era isso, e tchau!